disparado. Temos 20 minutos agora de entrevista com o candidato Zé Neto, do PT. Zé Neto é deputado federal, advogado e candidato à Prefeitura Municipal de Feira de Santana pelo Partido dos Trabalhadores na coligação A Mudança que Feira Quer. A gente começa, candidato, com a pergunta padrão para todos os candidatos. Por que Zé Neto, candidato a prefeito de Feira de Santana, de onde surgiu a ideia, e não é a primeira vez que eu sou candidato também, né, à própria Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Muito bom tê-lo aqui, um ótimo dia. Primeiro, bom dia a todas, bom dia a todos, um prazer imenso estar com vocês. E satisfação, um abraço, meu querido Dilson Barbosa, que é um professor que nós todos respeitamos e muito. E dizer que, em verdade, o que me faz ser político é vocação. Eu sou advogado, graças a Deus, bem-sucedido. Quando eu decidi entrar na política em 96, as pessoas diziam, você vai fazer isso por quê? Eu tinha um escritório em Salvador, no Caminho das Árvores, tinha um escritório em Senhor do Bonfim, um escritório em Serrinha, tinha um escritório em Feira e tinha um novo advogado trabalhando comigo. Então, na hora que eu decidi porque estava realmente na minha história de vida. Na minha história de vida que eu, hoje, cada dia que passa, sei que estou cumprindo uma missão na minha vida. E essa vocação fez com que eu olhasse para o destino que estava montado para mim e fizesse o que eu estou fazendo, que é cumprir esse destino, e cumpro com muita alegria. Não deixei de ser advogado, meu escritório continua aberto com as limitações legais que eu tenho, mas, graças a Deus, estou cumprindo uma etapa importante de minha vida, e que ser prefeito de Feira está no meu projeto, está na minha cabeça, está na minha vontade, está no meu amor pela cidade, está na minha paixão que eu tenho por Feira. Quando eu saí de Feira para estudar em Salvador, eu passei no vestibular para fazer física, depois eu fiz na UFBA, e depois eu fui fazer direito. E quando eu saí, eu me lembro quando eu saí aqui de Feira, que eu passei ali no Parque Exposição, chegou o coração, ficou apertadinho. Como eu não tinha grana para voltar, fui morar na RUF, na Residência Universitária de Feira. E quando eu voltei 15 dias depois, foi a única vez que eu passei 15 dias longe de Feira, que eu não tinha grana mesmo. Daí comecei a dar cursinho de matemática, de física, minha mãe na dificuldade, 5 filhos, e minhas irmãs adolescentes naquela época estudando, e a gente numa dificuldade grande, salário de professora, ainda era menor do que hoje. Hoje melhorou um pouco, mas ainda falta muito para melhorar do que a gente quer. E aí, quando eu voltei, Fernando, bateu no coração aquela vontade, aquela coisa de dizer que ainda volto para minha cidade, faço alguma coisa por ela. Ali onde hoje é a chegada da Norte Cerqueira, onde tem o viaduto. E aquilo ali marcou muito minha vida na minha volta para a feira. E eu nunca saí da cidade, sempre estive próximo. Formei, depois eu fiz física, fiz direito, formei. E quando estava formado, comecei a ganhar dinheiro, comprar minhas coisas da vida, comprei um apartamento em Salvador aqui, comecei a me movimentar, abrir escritório. Mas só que quando chegou em 95 eu senti que tinha alguma coisa faltando. Em 96 fui para a política, fui candidato a prefeito. Em 2000 eu fui vereador mais votado da cidade. Isso me impulsionou para em 2002, 2 anos depois, me tornar deputado estadual. Fui o primeiro deputado estadual de oposição aqui de esquerda. Naquela época eu me lembro quando eu me elegi deputado estadual e vereador também. Eu era oposição em todas as instâncias. Oposição no município, oposição no estado, oposição na União. Em 2002 a gente continuava oposição na União, porque a gente ganhou com Lula, né? Em 2006 a gente ganhou com Wagner. Fui líder de governo 8 anos, fui 4 anos presidente da Comissão de Justiça, a comissão mais importante da Assembleia. E isso me deu, sem nenhuma dúvida, régua e compasso, e maturidade, responsabilidade, capacidade de dialogar, que hoje, com certeza, já na posição de deputado federal, vendo as coisas no âmbito geral do país, entendendo melhor como funciona a política, de vir para a minha cidade, poder ouvir a cidade, e poder se ver mais a cidade, como a gente fala até na canção. Tem uma música que vocês estão ouvindo, é hora da gente se ver mais, é hora da gente ouvir mais, aquela parte que ele escreveu fui eu. Cheguei no estúdio, o pessoal estava lá fazendo, faltou alguma coisa, eles faltou. Bota aí, ó, é hora da gente se ver mais, é hora da gente ouvir mais, é hora da gente construir uma cidade bem melhor. Então acho que é isso que me faz ser candidato a prefeito, e essa paixão por minha cidade, essa vontade de acertar. E eu acho que dá para a gente agora, nesse momento, poder conciliar, inclusive a vinda de Roque para a nossa chapa, exatamente nesse sentido, de trazer alguém do setor empresarial, do setor produtivo, para fazer com que a gente também, que já somos, todo mundo sabe, com agentes comunitários, com agentes de endemias,
com vans, com mototáxi, com o Feraguai. Inclusive o Feraguai, quem foi o advogado que levou o Feraguai para onde ele está hoje, fui eu. E depois defendi por muitos anos aquela associação. Então, o Feraguai, ambulantes, professores, trabalhadores, sindicato rural, todo mundo sabe do meu DNA. Mas todo mundo também esperava que eu avançasse e fizesse com que hoje também a gente pudesse dialogar, como dialoga, com os setores produtivos, as cadeias produtivas. E o Roque vem como empresário para a gente dizer, olha, a gente quer ouvir a cidade toda, quer gerar mais emprego, quer gerar mais renda, quer criar um sistema que a gente possa fazer com que o que potencialmente se faz no dia a dia do setor privado possa também ser traduzido no dia a dia do setor público. E vamos ter dois conselhos, um conselho econômico, um conselho social funcionando plenamente para termos câmaras técnicas e termos capacidade de dialogar e de modernizar a administração de feira. Bom, dá uma corrida com os assuntos aqui, porque o tempo é curto, a gente tem 20 minutos, 6 já foram. A gente tem 4 perguntas básicas a todos os candidatos e a gente começa falando a respeito da mobilidade urbana em Feira de Santana. De que forma que o senhor entende a mobilidade urbana de Feira de Santana como uma forma necessária? E a gente tem o próprio projeto do BRT, que agora começa a funcionar em período de teste e a partir de 2021, independente de quem for o prefeito, vai ter o BRT para administrar também. Um grande desafio, e é bom colocar que o BRT é uma grande fraude. Eu ajudei a trazer o dinheiro. Você lembra, todo mundo lembra. Dilma que liberou 96 milhões. Eu e Jacques Wagner ajudamos muito para que o dinheiro viesse. E eu acreditava no projeto, que era um projeto que criava corredores de tráfego para ligar o centro da cidade aos bairros populares. Inclusive, uma grande intervenção no Tomba, que hoje não teve uma pedra do BRT. Inclusive, ele começou a obra onde? Lá na Tesoura. Foi isso? Lá na Papalona. Subindo a Papalona. E dali tem uma grande estação que não vai funcionar. E não tem um corredor de tráfego construído. E esse da Getúlio Vargas, a gente fizemos a primeira audiência pública da cidade sobre o BRT, foi nós que fizemos em setembro de 2014. E os próprios técnicos da prefeitura diziam, olha, tem que fazer corredor de tráfego lá no contorno, e o BRT tem que ter um corredor de tráfego amplo lá na Avenida Presidente Dutra, que eu acho que seria uma nova intervenção na cidade, focava a cidade para aquele lado, e tinha espaço suficiente para você não destruir como destruiu boa parte do que nós tínhamos de patrimônio lá na Getúlio Vargas. Tá lá o BRT, a gente tem que encontrar uma solução para aproveitar alguma coisa. Construíram duas trincheiras. Eu não vou entrar no mérito se é bonito ou feio. Eu vou dizer que não estava no projeto, as duas trincheiras. E custou quase 60 milhões quando você bota o BDI, 58 milhões e pouco. Então, isso, por quê? Porque foi feito por baixo. Se fosse feito por cima, gastava 15 milhões. E aí a gente pergunta, alguma intervenção foi feita nos bairros? Nenhuma. Vai funcionar ligando o centro de abastecimento ali até ao SIM? Nem o SIM chega, porque no estacionamento ali no contorno ele volta. E a gente olha a confusão que está sendo criada lá já na Getúlio Vargas e na João Duval nem se fala. Então eu acho que a gente tem que pensar em mobilidade urbana. Mas mobilidade urbana tem elementos que tem que ser ditos. Olha, mobilidade urbana começa com passeio. Feira precisa de uma grande intervenção em todos os passeios da cidade, principalmente os mais importantes. Aí você olha ali naquelas trincheiras, não tem um passeio construído, ao contrário, destruiu os passeios que tinha e matou aquele comércio todo ali ao redor. Então, mobilidade urbana, primeiro é passeio. Depois de passeio, transporte não motorizado. Eu ouvi novamente a propaganda deles esses dias, mostrando lá um bocado de bicicletário, não sei o quê. Isso tinha que ser feito. E nós fizemos aqui uma intervenção importante, que foi a pista de ciclismo na NOD, e deixamos tudo montado para fazer do outro lado. Então, na minha perspectiva, a gente tem que fazer uma grande intervenção, aproveitar que a cidade é plana e fazer com que ciclista tenha um espaço maior e seja um modal com muito mais atenção. Isso eu vou fazer. E fazer para valer, não só os bicicletários, mas também os estacionamentos de motocicletas. Então, a gente tem o segundo ponto da mobilidade, que é o quê? O transporte motorizado, que nunca foi pensado na cidade. O terceiro ponto da mobilidade é transporte de carga, que é um outro grande problema na cidade. E a gente precisa resolvê-lo. Resolvê-lo ouvindo, inclusive, o setor comercial da cidade, para a gente combinar as coisas. Não há combinação. E depois do transporte de cargas, a gente tem aí o quinto ponto, que seria, no caso, o transporte de automóvel, que está sendo colocado como principal, mas na mobilidade urbana não é o principal, é o quinto ponto. E a gente vê que o BRT, infelizmente, focou
ali nas duas trincheiras, o transporte de carro, que é o quinto ponto da mobilidade. E a gente precisa botar no discurso, na diálogo e no dia a dia, o encaixe que tem que ser feito é o encaixe dos distritos e periferia. A gente tem que cuidar mais de gente, cuidar mais das pessoas, cuidar mais de um transporte coletivo que atenda principalmente as massas. Porque você sabe o que é uma mãe. Uma mãe sai de casa e tem que passar 2 horas dentro do ônibus para chegar no trabalho. Ela perde quanto tempo com seu filho? Ela perde quanto tempo com sua casa? E um estudante? E alguém, você daqui do dia a dia, que precisa de transporte também. Então a gente tem que pensar um transporte que seja eficiente, rápido e que integre a cidade. Os distritos são abandonados. Há uma reclamação generalizada sobre transporte. É um absurdo. Acabaram com as vans, a gente vai voltar às vans. Modernas, confortáveis, com ar-condicionado, como transporte complementar. Para fazer com que as empresas de ônibus tenham competitividade e fazer com que as pessoas esperem menos nos pontos. Que é isso que está gerando toda essa tragédia. A gente tinha com o Zé Falcão 48% das pessoas pegando ônibus. Atualmente tem 14%. Então tem alguma coisa errada onde? No transporte coletivo, que foi todo ele depredado. E para fazer isso, nós vamos fazer com que o Conselho Municipal de Transporte funcione não apenas para discutir como eles estão fazendo, preço de passagem. O Conselho Municipal de Transporte tem que ter o Uber lá dentro, tem que ter o taxista lá dentro, tem que ter o mototaxista lá dentro, tem que ter a van lá dentro, tem que ter a população participando efetivamente, com a UEFS participando efetivamente, com quem tem tecnicamente condições de contribuir, com os próprios técnicos da prefeitura, que não sejam os técnicos do cargo de confiança e que sejam os técnicos de carreira, que devem ser valorizados, principalmente no campo técnico. Isso eu vou fazer também. E a gente tem um Conselho de Transporte que discuta a mobilidade, que discuta o dia a dia do transporte, e a gente possa pensar uma saída que realmente formule uma condição melhor para o transporte coletivo. Nós vamos fazer uma grande intervenção no transporte coletivo de feira. Escrevam isso eu sei, eu conheço de perto esse assunto, todo mundo sabe, advoguei muitos anos aí para os sindicatos, tenho uma relação muito boa com o sindicato dos rodoviários, que eu acho que é uma outra coisa que esse governo não tem, esse governo acaba ficando inimigo de todo mundo aí, é uma bobagem. Como é que você tem um prefeito que praticamente é inimigo dos professores, inimigo dos sindicatos, inimigo dos funcionários públicos de carreira? Tem que acabar com isso, tem que dialogar, tem que abrir um sorriso, abrir o coração e abrir a cabeça para a gente modernizar a feira. Vamos correr com os assuntos, porque a gente precisa ser registrado. Bora, agora a gente vai. A gente tem aqui uma pandemia, né, em andamento, e isso teve um reflexo grande na economia, em todo o país. De que modo que o senhor entende a economia de Feira de Santana para os próximos anos e como passar por essa crise econômica que a pandemia causou, principalmente gerando emprego e renda? Como é que o senhor pensa na geração de emprego e renda na cidade? A pandemia, eu espero que a prefeitura preste contas do que fez. Você recebeu quase 90 milhões, a justiça exigiu que ela prestasse conta, ela recorreu e não prestou conta. Só de nossa parte tem 5 milhões lá. Inclusive, você lembra que a ideia de abrir o hospital de campanha foi nossa, foi minha. Abrir o hospital de campanha na Tora. E tem lá 3 milhões nossos e tem 2 milhões para abrir um centro de Covid e até hoje não abriram. E eu não sei como é que será, porque a pandemia não vai passar tão cedo. Ela vai diminuir, vai ficar com pouca intensidade, mas vamos ter que ter uma atenção especial para essa situação da pandemia. Isso a gente não pode abrir mão. Com essa economia, eu tenho conversado muito com o Roque, que é o nosso vice. A gente tem que criar um conselho econômico e criar em feira o que eles não criaram, porque quando o CIS fechou, o governo chamou o município e disse: vamos fazer o seguinte, a gente ajuda vocês e vocês abrem um escritório de desenvolvimento na cidade. Porque a política municipal, a política industrial, de comércio e de serviço tem que ser feita pelo município, não é pelo Estado. Não é o Estado que tem que cuidar do CIS. O CIS tem IPTU, o CIS tem CIP. O Estado, inclusive, tem um dinheiro guardado lá, porque a gente ficou esperando o município sentar, que sentou conosco há um ano atrás, se eu não me engano, e até hoje a coisa não andou. Então a gente tem que fazer um grande escritório de fomento, um escritório de desenvolvimento, um conselho econômico na cidade, uma participação dos empresários, das cabeças que pensam a cidade, uma coisa mais técnica, para ouvir, escutar e construir caminhos. Eu acho que esse é um momento crucial da cidade. E fazer um escritório de desenvolvimento e uma secretaria de desenvolvimento econômico que funcione. E que crie também, nós vamos criar um fundo de desenvolvimento econômico para o comércio, para a indústria, para o setor de serviços e para os setores informais. Nós não temos política para a informalidade, que representa hoje 63% da economia de feira. E a gente precisa de pensar o que é informalidade. É só problema? Não. Informalidade é a solução de muita coisa na cidade. Desde que a gente possa dialogar, fazer o que fizemos no Feiraguá, e eu lutei muito para que acontecesse, e fazer com que o que está acontecendo no centro da cidade, com a ida dos camelôs para
o centro de abastecimento, ter o segundo tempo do jogo. Eu cheguei lá, eles disseram a mim, Zé Neto, seja prefeito, para dialogar conosco. Nós não queremos subir, nós queremos ficar aqui. Agora queremos ficar aqui com condições. E queremos ficar aqui com situações que possam melhorar a nossa vida. Nós vamos fazer uma grande intervenção no centro de abastecimento, ali naquela Praça do Topeiro, modernizar o centro da cidade, melhorar e muito o centro da cidade do ponto de vista da modernização das praças de alimentação, criar outros espaços, não só de praça de alimentação, mas outros espaços também de descanso para as pessoas, de malhação e de fazer com que o centro da cidade tenha um potencial econômico melhor. E posso dizer a você, nós vamos fazer 10 grandes eventos na cidade. Vamos fazer a maior cavalgada da história de feira para fazer uma semana lá no Parque de Exposição, uma grande festa do cavalo, reunindo todas as tribos que gostam de cavalo. Gente de cavalgada, gente de argolinha, corrida de jegue lá com o nosso amigo Silvério, pessoal de raças, reunir todo mundo, porque ali tem uma economia importante que precisa ser vista. Não é só uma diversão e um sentido que a gente tem para a vida aqui em feira. E a gente vai fazer com que 10 grandes eventos sejam realizados em feira. Inclusive melhorar o Natal Encantado, recuperar nossa micareta, fazer com que a gente tenha uma virada cultural, coincidindo com o Liquida Feira, para fazer que empresários entendam a necessidade da gente fazer uma virada cultural na última semana do Liquida Feira, bonita, para cima, alto astral, porque aí levanta a economia e levanta nosso astral de referência. Então você está certo e a gente vai potencializar muito a produção econômica na cidade, ouvindo mais. Bom, a gente tem 3 minutos e meio restantes. Eu queria perguntar ao senhor nesse finalzinho a respeito da educação. De que forma o senhor imagina a infraestrutura das escolas aqui em Feira de Santana em relação ao próprio IDEB também, no Índice de Desenvolvimento da Educação, como melhorar essas notas? Botar as contas na mesa, não é possível que a educação, agora a gente viu um escândalo, está aí já no dia a dia, a gente já está sabendo, que tem uma cooperativa contratada em plena pandemia, 390 pessoas contratadas, um custo de R$ 3.600, pagar R$ 1.045. E a gente pergunta onde é que estão essas pessoas se estavam com as escolas fechadas. Aí daqui a pouco tira salário de professores, que é um absurdo. Os professores não eram aquilo não era hora extra ali, todos tinham carga horária de 40 horas. Já vinham ganhando há mais de 5 anos. Ele tirou esse salário de professores, suspendeu o salário de estagiário, que também é outro absurdo. E a gente passou 6 meses para pagar a alimentação das crianças na escola, só pagou porque o Ministério Público foi para a Justiça. A primeira coisa que tem que fazer é abrir as contas, recuperar as escolas de distritos, fazer com que nos distritos a gente potencialize essa educação, fazer com que a gente tenha o turno oposto das escolas e fazer com que a gente faça em feira a grande mudança que feira quer. Quando a gente fala mudança, é exatamente isso. É começar pensando como é que nós vamos fazer com a educação, com a saúde, com o transporte coletivo, com a infraestrutura da cidade, as coisas que estão aí tudo depredadas. E na educação não é diferente. Então abrir as contas e acabar com essa confusão com os professores. Gente, não podemos construir uma educação onde o prefeito é inimigo dos professores. Ainda chega a agredir os professores, aos quais eu quero aqui ser solidário, querer falar de miliciano, gente. Que agressão absurda. Tem ninguém miliciano ali. Ao contrário, são homens e mulheres. Alguns estão com 30% do salário apenas. E tendo que sobreviver, que tinham um salário de 5 anos. Eles é que deviam ter feito a evolução de carga horária e não fizeram. E aí tira 20 horas dos professores e os professores ficam nessa situação absurda que a gente viu. Harmonia. Olhar com esse carinho para a cidade. E tenho a certeza que nós vamos ter uma educação de primeira. Bom, a gente tem 1 minuto e 20 para encerrar. Eu vou destinar esse tempo para que o senhor fale com os seus eleitores e possa se despedir nesse momento. Olha, nós estamos na hora de mudança. E quando a gente coloca nosso mote, a mudança que Feira quer, não é de qualquer... Não saiu do nada, saiu de um sentimento que a gente vê no dia a dia da cidade, das pessoas que querem viver na cidade e que querem ser ouvidas, querem participar da história da cidade. E eu tenho plena certeza, plena convicção de que nós estamos por demais preparados. Eu digo nós porque são 5 partidos, são 120 candidatos a vereadores. Eu peço aqui, inclusive, atenção aos nossos candidatos a vereadores. Temos um time maravilhoso de candidatos para toda escolha. Você pode escolher. E temos também um vice, que faz com que a gente amplie o nosso horizonte de debate, de diálogo, para que a cidade possa ter a confiança e não se engane. Eu tenho coragem para fazer o que eu estou dizendo aqui. E tenho ficha limpa. Minha vida foi toda pautada na honestidade. Eu tenho um escritório de advocacia, está tudo lá, o que eu ganho, o que entra, o que sai. Tenho lá os meus ganhos, está tudo, meu patrimônio está todo lá. Alguém disse, porque o patrimônio dele é maior. Não, é o que está declarado. Eu não tenho nenhum centavo bloqueado. 10 segundos, eu não tenho nada de dificuldade na vida. O que eu tenho é, nesse momento, vontade de servir.
E esse amor por minha cidade, de quem nasceu aqui, se criou aqui e conhece o dia a dia das coisas da cidade, vai fazer com que a gente possa, junto com a cidade, juntos, construir uma Feira de Santana mais moderna e uma Feira de Santana que responda aos grandes desafios que nós temos pela frente. Feira, a mudança que Feira quer, nós vamos fazer juntos. Conversamos então com o candidato a prefeito de Feira de Santana pelo Partido dos Trabalhadores, Zé Neto.